Senhor, amada igreja, amém? Aleluia. Sem perca de tempo, abra a tua Bíblia, livro de Hebreus, ou carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Uma palavra muito conhecida, mas uma palavra em que Deus colocou em meu coração. Aleluia. Quero agradecer, aleluia, a Deus primeiramente, e também ao evangelista Lucas pela oportunidade. Agradecer o irmão Írio, rever alguns amigos, irmão Wellington, Deus te abençoe, aos obreiros, é uma honra, irmão Márcio, nossos amigos, aleluia, ele e sua família, aleluia, e alguns irmãos, irmã Jaque, Diácono, irmão Írio, aleluia, e as irmãs do Círculo de Oração, já tive com as irmãs do Círculo de Oração ali no Adonai, aleluia, então já faz algum tempo que eu conheço a Isara, aleluia, e muitos me conhecem também, mas nessa noite Deus tem uma palavra ao teu coração, aleluia, tu não vai sair daqui de mãos vazias, porque a presença do Senhor é real. Agora te prepare, e já olhe para o teu irmão e diga assim, Deus é Deus de surpresa. Pode virar para o teu irmão e dizer para ele, Deus vai te surpreender, pode virar, pode dizer para ele, eu tenho uma palavra profética para a tua vida, Deus é Deus de surpresa. Que amantaka sui bandagasu suribicanta. Irmão, o Senhor faz eu sentir que tem corações aqui oprimidos, corações que estão chorando. Aleluia, o Senhor me mostra que tem pessoas aqui carentes do Espírito Santo. Que manaka sui borogodou suribicanta. O Senhor vai fazer coisas novas na tua vida a partir de agora. Aleluia. Aleluia, aleluia, todos acharam, amém? Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 diz assim a palavra do Senhor: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e a nós falou-nos nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos adorando e exaltando o nome do Senhor, aleluia. Quero ser breve nas minhas palavras, aleluia. Eu louvo ao Senhor, irmãos, porque nós, pela misericórdia do Senhor, outrora, Deus nos tira, aleluia, do anonimato e faz de nós, aleluia, um vencedor na sua presença. E quando eu olhei para a igreja do Senhor, e quando eu, antes de conhecer Jesus, a gente observa as formas de Deus trabalhar na vida de cada um, a forma de Deus falar com cada um, as maneiras de Deus, aleluia, pelejar por cada um dos seus escolhidos, porque a Bíblia diz que tem chamados e escolhidos. Os escolhidos, claro, têm um tratamento diferenciado, os escolhidos, eles padecem algumas aflições em que um chamado muitas das vezes não passa, não padece. Então a gente vê as multiformas de Deus trabalhar, as multiformas de Deus agir. Então nessa noite, quando eu olhei para o livro de Hebreus, e quando o Senhor me colocara no meu coração essa palavra, eu comecei a observar e ver que aqui Hebreus traz justamente para um povo em que estava esmurecido na sua fé, um povo que estava padecendo algumas aflições, pois eles estavam numa região próxima a Roma, e todos aqueles que estavam, aleluia, sendo, aleluia, ali oprimidos, todos estavam já com a sua fé abalada. Deus, ele envia, levanta os seus, aleluia. Há quem diga que foi Paulo quem escreveu, há quem diga também que há diversos autores que escreveu a carta aos Hebreus, mas a mensagem de Hebreus justamente era para um povo em que precisava de um avivamento. A sua fé estava abalada devido à crise, às circunstâncias, devido às aflições em que o povo passava, as dificuldades em que eles estavam padecendo. Era necessário, aleluia, que Deus bradasse no meio deles e levantasse, aleluia, o seu ânimo, levantasse, aleluia, tirasse eles daquela, aleluia, pequenina fé que eles estavam. Mas nós olhando para os Hebreus, a gente vai ver que ele traz uma mensagem cristocêntrica. Desde o primeiro capítulo a gente vai ver que havendo Deus antigamente falado. Então nós olhando, aleluia, nós observando e vimos que tão somente aqui ele vai dizendo, havendo Deus antigamente falado. Não tem como não olhar para a Bíblia desde o primeiro livro de Gênesis,
e nós vamos observar que Deus disse: haja luz e houve luz. Haja separação entre trevas e luz e houve separação. Haja separação entre terra e mar e houve separação. E assim Deus foi falando, e conforme as palavras do Senhor, Ele ia falando, as coisas iriam acontecer. Nos dias atuais não é diferente, só que hoje o Senhor muitas das vezes, Ele vai agir através do seu Espírito, porque o próprio Cristo, Ele veio, padeceu por mim e por você, dando o direito de vida eterna para que nós pudéssemos, aleluia, hoje ser guiado por Ele. Então, quando Ele diz que hoje, nesses últimos dias, nós vamos ouvir falar muito sobre Cristo, nós vamos ouvir falar muito sobre Espírito Santo e também sentir a presença dEle. Só que, tirando os exemplos do Antigo Testamento e as multiformas de Deus trabalhar, eu vejo que nós temos que ter 3 coisas em que no Antigo Testamento nos deixa bem claro. E uma das coisas, se fosse para olhar para os pais, nós deveríamos olhar para Abraão, patrono da nossa fé, em sua descendência, todo o seu povo. Mas nós olhando para profetas, nós vamos ver uma virtude em que um profeta deixa, uma lição em que Abacuque, o profeta, aleluia, menor, que se diz profeta menor, mas para Deus não há maior nem menor. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, Deus não distingue o maior do menor, o mais baixinho, o mais pequeno, o pobre ou o rico, não. Deus, Ele escolhe você como você é, um adorador na presença dEle. Aleluia, e se você ainda não é um adorador, Ele vai te fazer um adorador na presença dEle. Aleluia. Aí eu vi que Abacuque, ele deixa um exemplo, quando ele diz, que ele fala através dos profetas, Abacuque, ele pega uma situação bem contrária, onde no capítulo 3 ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. E nestes últimos dias é necessário que a igreja do Senhor tenha um avivamento. Mas muitos, a gente observa que por aí, e eu, como um pregador da palavra, como ministro da palavra, obreiro da seara do Senhor, a gente observa que tem diversas denominações, diversas placas, diversas formas, diversos meios de ser, aleluia, divulgado o Evangelho. Mas a Bíblia diz também que nem tudo é lícito, e nem tudo convém. Então tem certas coisas que eles ensinam por aí afora, que não é lícito, aleluia, com a vontade do Senhor. E quando Abacuque ele expressa isso, ele estava dizendo: aviva ao Senhor a tua obra. No capítulo 1 de Abacuque ele começa dizendo: olha, Senhor, cuida, lembra do teu povo, faz o teu povo, aleluia, aleluia, despertar. Abacuque estava orando ao Senhor, estava tendo um momento de intimidade com o Senhor, porque ele sabia que o povo estava com a fé abalada, o povo já não acreditava mais. Então no capítulo 2 ele começa a interceder de uma forma em especial, dizendo: Senhor, faz o teu povo lembrar de onde saíram, faz o teu povo, aleluia, lembrar o que eles eram e o que eu fiz. E foi cantado nesta noite para confirmar a mensagem. Quando eles estavam no deserto, a coluna de fogo os aquecia. Quando eles estavam no sol, vinha uma nuvem. E assim Deus foi falando. E Abacuque, quando vendo a fé do povo, que uns estavam saindo, idolatrando mais as coisas de fora do que o próprio Deus, Abacuque ele começa a dizer: Senhor, aviva a tua obra. Ainda que a figueira não floresça, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. E vivemos nesses dias em que muitos já têm a sua fé esmurecida, não acreditando mais que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus que está em Romanos capítulo 8. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E uma nova criatura, ele experimenta algo a quem nunca experimentou. Aleluia. Ele passa a ser herdeiro de Cristo, passa a herdar os céus, ele passa a ser cidadão do céu. Ah, mas irmão, tu não sabe o que eu passo, tu não padece o que eu padeço. Irmão, tu não sabe a luta que eu estou. A Bíblia diz que ainda que a tribulação, aleluia, venha nos assolar, em todas essas coisas nós somos mais que vencedor, como Paulo fala. Aleluia. Mas quando eu olho, aleluia, para esta palavra, e que Abacuque ainda diz: olha, aviva, Senhor, a tua obra. Não tem como nós não olharmos para a igreja atual e olharmos para quando Deus levanta, aleluia, Samuel.
quando Deus fala com Samuel pela primeira vez. Naquele tempo, Elias tinha profetizado, já fazia tempo que a manifestação de Deus não era no meio do seu povo. Mas Eli, o sacerdote, já fazia dias que não ouvia a voz de Deus. Porém, o Senhor brada. Ana teve o filho da promessa, e depois nasce Samuel, e Samuel é entregue na casa de Eli. Isso aqui é um mistério de Deus muito grande aqui. Anakaçuipatacaçu. Irmão, eu vou falar isso aqui porque o Senhor está me mandando. Para Ele, aleluia, fazer muitos ouvir a voz dEle novamente. Ele vai mandar o vento. Para muitos se despertarem, Ele manda o vento. Ele tira da caverna. Porque tem muitos que estão na caverna. Anakaçui. Eli. Eu não queria pregar isso, irmão, mas o Espírito Santo me dirige para isso. Vivemos num momento de comodismo espiritual. Vivemos, aleluia, muitas das vezes num comodismo. Orava tanto e parou de orar. Buscava mais, jejuava mais e agora puxou o freio de mão. Parece os nossos carros que tem aquele aparelhinho do lado. Fazia mais, hoje não faz mais. Aleluia! E muitas das vezes perguntamos por que não há vitória. Por que demora tempo? Porque o tempo do homem é diferente do tempo de Deus para o homem. O tempo do homem, aleluia, muitas das vezes ele reserva quando pode, mas Deus ele está 24 horas com a mão estendida. Deus ele está pelejando 24 horas, o Espírito Santo, ele geme 24 horas por aqueles a que estão com os joelhos dobrados, clamando, intercedendo, por aqueles que são fiéis na sua presença. E é necessário para que o Senhor avive a sua obra, fazer o que Deus fez com Samuel. Samuel vai para a casa de Eli, no capítulo 3 de 1 Samuel, e versículo 7. É o que nós vivemos hoje. Isso aqui é para a igreja de hoje. Samuel servia ao Senhor, estava na casa do Senhor, mas não conhecia o Senhor. Tem tanta gente que está na casa do Senhor, mas não conhece o Deus que serve. E muitos dizem, mas o Deus que antes batizava não batiza mais. O Deus que operava milagre não opera. Irmão, Deus não mudou, Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Quem mudou fomos nós na sua presença, e muitas das vezes não nos separamos, não nos guardamos, aleluia. E o escritor aos Hebreus, ele vem dizendo que nesses últimos dias nós temos que fazer, aleluia, segundo a vontade de Jesus. E fazer a vontade do Pai é diferente, aleluia. Você pode observar que Pedro, e todos nós temos um pouquinho de Pedro, irmão, em nossas veias. Todos nós. Você pode estar se perguntando, até às vezes, irmão evangelista, é a primeira vez que está me vendo eu pregar. É que muitas das vezes, irmãos, eu cito essa palavra muitas das vezes, pelas multiformas que Deus está trabalhando aqui. Então, as maneiras que Deus está alcançando o objetivo em cada coração aqui, Ele precisa tocar em diversos pontos. Como nós estamos aprendendo, o meu pastor está ensinando sobre a igreja de Corinto, sobre os membros do corpo. E um corpo pode ter diversos membros, mas se não tiver amor, de nada adianta. De nada adianta. Aleluia. Então eu vi, e quando eu olho para uma passagem como essa, olhando para a Bíblia como nestes últimos dias, e vendo que nós temos um pouquinho de Pedro, porque Pedro, aleluia, no capítulo 21 do Evangelho de João, Jesus fazia 40 dias que não se manifestava para ele e para os seus discípulos. Estavam reunidos todo mundo num só lugar ali. Porém Pedro, de todos os seus discípulos, todos eles, venderam os barcos e as redes, dividiam tudo que tinham, irmão Hélito, e seguiam a Cristo. Pedro guardou o barco e guardou as redes. Muitas das vezes,
Tem gente que não recebe a vitória porque está ligado a algo do passado. Tem algo que não consegue esquecer ali, não consegue perdoar ali, não consegue abraçar mais o irmão aqui. Sempre tem uma coisinha ali de trás. E lá, plasto, que manaca, sui. Mas o Senhor nessa noite está tirando essas coisinhas. Ele está dizendo que vai fazer uma coisa nova sobre a tua vida. Enquanto você está aqui adorando, glorificando esse Deus, Ele está enviando anjos lá na sua casa. E eu tenho uma palavra profética para a tua vida. A partir de hoje as coisas vão mudar para você. O Espírito Santo vai trabalhar de uma forma em especial. Ah, irmão, mas eu não vejo isso. Mas tu vai sentir antes de sair por aquela porta. E lá, Morogodô, suribicanta. Porém Pedro ele diz, eu vou pescar. O mestre não veio. Pega a rede e o barco e se joga para o mar. Quando chega em meio ao mar, pescaram a noite toda e nada de peixe. Daqui a pouco aparece o Senhor lá na beirada do mar. Tem de vós de comer aí? João, como era aquele que teve o privilégio do Senhor reclinar a cabeça no seu peito, porque João era o mais moço dos discípulos, e dentre João, aleluia, ele conhecia a voz do mestre. João, ele tinha uma intimidade diferenciada dos seus discípulos. Porém João, quando ele ouviu que era o mestre, ele disse, é o Senhor, aleluia. Você já ouviu a voz de Deus por esses dias? Você tem escutado o Senhor nesse dia? Aleluia, você tem sentido Ele a hora que entrou aqui nesse lugar? A hora que você estava adorando, eu já tenho sentido Ele, porque eu sinto Ele aqui no nosso meio. Eu sinto Ele fazendo coisas novas, é uma noite de vitória, é uma noite de bênção para a tua vida. E essa palavra, as maneiras que Deus está falando aqui é para te despertar, para te buscar mais, se aproximar a Ele. Aleluia. E como prova disso, Pedro, ele estava nu, porque naquela época eles tinham duas túnicas, então tinha uma que eles pescavam e tinha outra por cima. Pedro estava sem uma das túnicas, e quando ele soube que era o mestre, quando ele viu que era o mestre primeiro abençoou eles, dizendo, lançai a vossa rede para o outro lado. Porque segundo o costume, eles jogavam a rede só de um lado, era preparado o barco para jogar de um lado só. Mas aquela noite o Senhor quebrou o protocolo e disse, lançai a rede do outro lado. Quando eles lançaram, fizeram a vontade do Pai, a vontade do Senhor. Diz que veio 153 grandes peixes que eles não conseguiram puxar as suas redes. Irmão, Deus tem bênçãos, aleluia, incalculável para a tua vida hoje, mas essa bênção começa de dentro para fora, o Senhor começa a trabalhar daqui para fora, muitos vão ver a diferença a partir de agora na vida de muitos aqui, e tu vai testemunhar, não vai ser só a irmã que veio aqui não, vai ter mais pessoas aqui, porque enquanto eu estou pregando aqui, o Senhor se responsabiliza em abençoar a tua vida, e manda cá. E cada dia que eu subo no púlpito, evangelista, eu me preocupo. É como se eu pregasse a primeira vez. Eu consigo ainda sentir aquele mesmo tremor, o mesmo temor. Porque eu não estou pregando a minha palavra. Se fosse uma mensagem decorada como muitos fazem hoje, eles vão na internet e abrem ali o YouTube e escutam a mensagem de pregador tal, fulano de tal, e pega tudo e coloca aqui. Não. Irmão, o Espírito Santo está trabalhando, as multiformas dele agir na tua vida, vai te surpreender nesta noite. Deus é Deus de surpresa, é noite de vitória. Levanta a tua mão e dá um brado de glória para Jesus. Aleluia, aleluia. Sendo que Hebreus fala que Cristo ele tem que ser o alvo. Cristo ele tem que ser o centro das atenções. Foi lido aqui Salmo 51. Mas se nós olharmos, nós temos que ter também o que Asaf tinha. Asaf foi eleito no período do reinado do rei Ezequias como levita, como adorador, chefe dos levitas. Porém Asaf ele escreve no Salmo 73, que ele escreveu 10 salmos, ele diz, bom para mim é aproximar-me de Deus.
Bom é Deus para com os limpos de coração. Bom é Deus. Asaf, ele deixa algo, aleluia, que mexe com cada um. E ele estava falando em meio à angústia, porque ele estava falando das irregularidades, ele estava falando de um contraste do rico, do pobre. E hoje em dia a gente inverte os valores, a gente olha mais para aquilo que está diante dos nossos olhos, do que aquilo que vem lá de cima, que é o que começa, aleluia, a trabalhar, aleluia, que você não está vendo, mas ele peleja por você. Então, na ordem espiritual, você vai se surpreender com o que ele vai fazer. Eu quero dizer para aquele moço de camisa verde ali, está nesse corredor aqui, ó, nessa primeira fileira. Filho, aqui dentro, o Senhor está trabalhando em prol a uma situação tua. E nessa noite, o Senhor mandava eu te entregar uma grande vitória. Uma grande vitória. E essa semana Ele ainda vai te dar um sinal do que eu estou te dizendo aqui. É uma grande porta que o Senhor está abrindo. E aqui dentro tem lágrimas aqui. Tu está pedindo para Deus mudar algo aqui, ó. E nessa noite é a noite da tua bênção também. Então te prepara, porque o Senhor está mudando circunstâncias em prol da tua vida. Se você crê na vitória do irmão, já levanta a mão e dá um brado de glória. Mas são 9 horas, irmãos. Para você entender, e para mim terminar a mensagem, eu não vou conseguir terminar tudo. Quando Pedro, ele ouviu que era o mestre, eles pegaram os peixes, ele mergulha e chega aos pés do Senhor. E quando ele chega na praia, olha para os pés do Senhor, ele vê brasa, ele vê peixe e vê pão. O que o Senhor tem preparado para ti, aleluia, é muito melhor do que aquilo que tu estás vendo. O próprio Paulo disse: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória em que há de ser revelada. Ele estava falando no futuro. Ele estava dizendo: olha, te prepara, porque o que tu vive aqui não há de ser, aleluia, nada do que tu imagina. Mas aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que os olhos não viu, é o que Deus tem preparado para os seus. Se coloca de pé, igreja. Aleluia. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, e eu vi a forma que Jesus trabalhou na vida de Marta e Maria. As multiformas de Deus trabalhar. Marta e Maria foi aquela pecadora que ungiu os pés do Senhor, com seus cabelos secou os pés do Senhor. Porém, Marta ali atarefada com as suas coisas. Mas ela ficou preocupada porque seu irmão Lázaro tinha padecido. Estava enfermo, porém, aleluia, ela achou, pastor, que tinha perdido o irmão. E quando a gente acha que está no fundo do poço, que não há mais solução, o Senhor entra com a providência. Eu lembro que eu estava no oeste catarinense, eu fui para a menor cidade do estado de Santa Catarina, e lá, a primeira pessoa, depois de um mês que eu me deparei, em que a gente começou a fazer um trabalho diferenciado, foi a Suzana. Suzana era uma jovem que tinha uma deformação no rosto, e aquela jovem, a gente via o semblante triste, a gente via ela totalmente desfigurada e sempre cabisbaixa. Porém, de uma família muito, não gostavam de crente, não gostavam dos evangélicos. E quando eles souberam que o missionário Valdinei estava na cidade, eles disseram: quero ver o diabo e não quero ver esse missionário na minha casa. Eu orei 1 ano para entrar na casa dela. Mas naquele 1 ano, irmão Márcio, ela tentou se matar 8 vezes. E naquela semana ela tinha tomado 35 comprimidos para tentar tirar pela 9ª vez a sua vida. Mas quando Deus ele direciona você, a vitória é certa. E nessa noite essa palavra é profética, Ele está te direcionando para te aproximar dEle. Se você quer uma oração, você está na campanha, sai do teu lugar e vem para frente. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família.
Eu estou aqui na autoridade de profeta de Deus para a sua vida. Eu estou aqui para determinar algo grande na sua vida. Evangelista Lucas, tu vai ver a diferença. Agora, a última vez que eu preguei aqui foi para os casais. E eu disse para o pastor Marcos que Deus ia fazer uma mudança. Eu me preocupei tanto, irmão. Eu decorei tanto, eu preparei tudo, eu estudei detalhes da mensagem, mas chegou aqui, Deus mudou tudo. E o Senhor sabe como essas cadeiras aqui estão assim, ó. Tem algumas coisinhas que estão fora do lugar. E o Senhor vai começar a mexer. E vai começar a ir por baixo. Eu vejo o vento soprando lá embaixo e começando, vindo de fileira em fileira. Eu vejo Deus indo nos lares. Eu vejo Deus mandando o vento e tirando tudo aquilo que impedia você de ser um vitorioso na presença dEle. Eu vejo um grande avivamento chegando na vida de pessoas aqui. E eu vejo Deus mudando também aqui em cima. Eu não sei se vai ter festa por esses dias, mas as irmãs ali que estavam louvando, elas não vão se aguentar da unção de Deus que Ele vai derramar sobre esse lugar. Irmão Márcio, leva a tua vitória para casa. A tua esposa está recebendo uma bênção, como profetizou o irmão Lucas. É cura nessa noite, é libertação, é vitória. E pataka sui manaka sui ramandeke abra flondenai la plasto que manaka sui que um borogodô suribicanta derramandula la plasto que deriandena yamandaka sui manaka sui que um borogodô suribicanta e pataka sui manaka sui. Te prepara para dar um brado de vitória. Agora eu vou fazer um convite aqui. Tem alguém para Jesus aqui, irmão? Tem alguém para Jesus aqui? Tem alguém que quer aceitar Jesus, quer reconciliar? Tem alguém que quer voltar para Jesus aqui? Quem quer sair daqui abraçadinho com Jesus? Todos eles são crentes aqui? Todos eles já aceitaram Jesus aqui? Sabe quando eu deixei minha chave ali? Sabe quando o Senhor pega uma chave e essa chave abre muitas portas? É a chave mestre, como se diz assim. Eu vejo essa chave aqui, ó, aqui na frente. Essa chave vai mudar situações aqui. Essa chave Deus está mandando dizer que vai mudar circunstâncias aqui. E essa chave é a chave da vitória para você que está aqui. Só para você entender. Me chamaram na casa da Suzana depois de um ano, irmão Márcio. Eu preguei para eles e abri a Bíblia em Salmo 115. O Deus deles tinha mão, mas não apalpava, tinha pé, mas não andava, tinha olho, mas não via, tinha ouvido, mas não ouvia. Mas eu apresentei Jesus. Poucos dias depois ela estava fazendo uma campanha que nem você, sim. Ela aceitou a Cristo. A sua família que tinha só derrota passou a prosperar. E foi uma das famílias que mais abençoou na construção do templo. Foi uma das famílias que, quando nós saímos do campo, ela foi a primeira a dizer que queria nos abençoar. Porque durante 2 anos e pouco nós ganhamos 100 almas para Jesus. Quando você está direcionado por Deus, Ele toma frente na sua vida. Feche os seus olhos e peça para Deus agora. Pode pedir. Agora é você e Deus. O devocional é você e Deus agora. Não se preocupe se a irmã está chorando, se o jovem está chorando. Não se preocupa, mas sente essa presença que eu estou sentindo aqui agora. Vai sentindo o que eu estou sentindo. Imandaga Yamandaga sui mandaga sui Kimorogodon asuribicante pataka sui
Senhor, na autoridade do teu nome, Senhor. Olha aqueles que ainda estão lá, Senhor, na nave da igreja. Senhor, aqueles que estão, Senhor, aqui de cima, Pai, começa agora a verter, Senhor, uma nova unção de cura, de milagre, Senhor. A cada um que toca o seu instrumento, a partir de agora a unção vai ser dobrada, papai. Senhor, aquele que estava afastado vai começar a ser cheio, Senhor, da tua presença novamente. Senhor, a cada irmã, Senhor, a cada departamento agora começa, Senhor, a abrir as portas, a janela dos céus. Senhor, surpreende esse povo de uma forma gloriosa. E Senhor, juntamente com essa igreja aqui tem um pedido de oração, meu Deus, eu quero ministrar sobre, Senhor, aleluia, esta pessoa, Pai, um grande milagre, como aqui tem muitos recebendo agora. Imanacasui, que um orogodô suribicanta laplasto que. Senhor, nesses últimos dias tu falou, Pai, e tu continua falando, porque as promessas que tu tens sobre esse povo ainda estão de pé. E como prova disso, Senhor, aleluia, aquilo, Senhor, que tu fez quando Pedro e Tiago estavam entrando na porta formosa, que o paralítico estava ali, Senhor, aquela virtude que Pedro estendeu a mão, Senhor, aleluia, e aquele paralítico se levantou. Derrama dessa virtude agora sobre o lar de cada um, e eu ministro a bênção para a glória do Deus.